A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus, é o irmão presbítero Clodomiro, gravando mais um vídeo para a igreja, compartilhamento com a igreja. E neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o culto de estudo bíblico que ocorre todas as terças-feiras na igreja sede e que por conta desta crise de saúde pública envolvendo o coronavírus e as determinações das autoridades municipal, estadual e federal para isolamento social, nós comentaremos um pouquinho neste vídeo sobre a lição que nós estamos, que a igreja está, todos os irmãos que ali participam do estudo bíblico, estávamos estudando a lição número 2, que trata sobre a vida do apóstolo São Mateus, autor de um dos evangelhos de Cristo. E o texto bíblico básico da revista, irmãos amados, são Mateus capítulo 19, dos versos 9 a 13, e Mateus capítulo 10, dos versos 1 a 7. Em Mateus 9, o autor do evangelho destaca o chamado de Mateus. No verso 9 diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. O que se destaca aqui é que Mateus, ao ouvir o chamado do Senhor, aquela palavra que falou ao seu coração, ele imediatamente se levantou e seguiu a Jesus, deixou tudo para trás, a sua velha vida. Aqui nesse mesmo verso destaca que ele estava assentado na alfândega. Por quê? Porque ele era um publicano. O que é um publicano? É um cobrador de impostos para o Império Romano. Apesar de judeu, ele havia sido determinado para cobrar os impostos, que deveriam ser coletados e enviados para Roma. Então ele era uma pessoa que até tinha um certo poder aquisitivo por conta da sua atividade profissional, mas ele deixou tudo de lado para seguir a Jesus Cristo. E em Mateus 10, trata da numeração dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos de Jesus, onde consta ali, nos versos de 1 a 7, a relação dos 12 apóstolos. E estudamos também, amados irmãos em Cristo, sobre o homem Mateus, evidências bíblicas sobre a pessoa de Mateus, ali contida nos evangelhos, tanto de Mateus como nos evangelhos de Marcos, de Lucas e no próprio livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, verso 13. Falamos também um pouquinho sobre a família de Mateus. Tem uma pequena passagem onde destaca que Mateus era filho de Alfeu, confirmado também no evangelho de Marcos, E sobre o seu trabalho, o seu ofício, a sua profissão, ele era um funcionário, como eu disse, do governo romano, coletor de impostos. E a Bíblia diz que os coletores de impostos eram muito desprezados pelo povo judeu por dois motivos. Porque era um judeu cobrando imposto dos seus próprios irmãos e para um império dominador, que era o Império Romano, que havia conquistado a Judéia e toda a Palestina. E o Império Romano dominava então uma grande parte do mundo antigo conhecido. Falamos também um pouquinho sobre a hospitalidade de Mateus, quando Mateus convidou a Jesus Cristo para uma refeição na sua casa, E como Jesus Cristo foi muito criticado por isso, pelos escribas e fariseus, por ele estar ali no meio de publicanos e pecadores. Falamos também sobre o trabalho de Mateus, no serviço para o reino de Deus, ali ele como chamado como apóstolo, como discípulo. E tratamos também sobre alguns escritos antigos que diziam do trabalho missionário de Mateus, e o trabalho dele envolvendo regiões atualmente da Turquia, do Irã, antiga Pérsia, também na Etiópia, sobre o trabalho missionário do nosso apóstolo Mateus por essas terras, levando o evangelho do reino de Deus. E falamos um pouquinho também sobre os últimos dias ali do apóstolo, onde alguns historiadores destacavam que ele
teria morrido no ano 60 depois de Cristo, na região de Pártia. Essa região de Pártia ficava a sudeste da atual Turquia e a leste do Irã. Amém, meus amados irmãos? Falamos também um pouquinho sobre o público-alvo para a quem foi escrito o Evangelho de Mateus, que o Evangelho de Mateus foi dedicado aos judeus, e apresentamos na aula de terça passada um estudo bíblico demonstrando todas as passagens do Evangelho de Mateus, mencionando livros do Velho Testamento. E por que Mateus, Jesus Cristo falando através do Evangelho de São Mateus, destacou tantas passagens do Velho Testamento? Justamente por isso, porque era um livro, um evangelho que foi dedicado ao povo judeu. E agora, na próxima aula, estaríamos concluindo os estudos, irmãos, falando um pouquinho também sobre o autor do Evangelho, as divisões do Evangelho de São Mateus, o porquê do Evangelho ter sido dedicado aos judeus, e, por fim, traríamos uma conclusão sobre o estilo literário, doutrinas e principais aspectos abordados no Evangelho de São Mateus. Cita aqui o autor desta revista que Mateus fez mais de 53 menções ao Antigo Testamento e mais de 70 referências às escrituras hebraicas, enfatizando 33 vezes que as obras de Jesus foram um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Razão por que havia a necessidade de dar esta ênfase, de que Jesus Cristo era o Messias e estava cumprindo as profecias do Antigo Testamento, para que o povo judeu, que havia aprendido a esperar a vinda do Messias prometido, cresce que Jesus Cristo era o Rei dos Judeus, era o Messias que haveria de vir ao mundo, E infelizmente o povo judeu não estava esperando um Messias ou um rei que viesse para reinar um reino espiritual. Eles queriam um rei que viesse para libertá-lo da opressão, do Império Romano. Então, era este o objetivo do Evangelho de Mateus, levar aos judeus, ao povo judeu, que Jesus Cristo era o Messias, o Cristo do Senhor. Então, amados irmãos, espero que nesses poucos minutos vocês tenham tido a compreensão dos objetivos deste vídeo, e que, se for possível, só vou disponibilizar a todos os amados no WhatsApp, em arquivo PDF, o texto desta lição, para que vocês possam ler e aprender mais do Senhor, mais da Bíblia Sagrada e mais sobre a vida do apóstolo Mateus. Deus abençoe a todos, amados irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.